Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Nós não queremos ir, Senhor, a nenhum lugar se a Tua presença não estiver, ou se o Senhor não estiver primeiro. Deus, nós estamos aqui porque o Senhor nos ama e porque nós queremos Te amar ainda mais, Pai. Em nome de Jesus, continua falando com a gente. A gente quer ter o coração aberto, Senhor, para ser ministrado nessa noite, para receber tudo que o Senhor quer falar. Muda as coisas, Senhor, de lugar no nosso interior, na nossa mente, no nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fala com a gente, Senhor, que eu possa diminuir, na verdade, desaparecer, para que o Senhor se manifeste nesse lugar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, eu queria começar contando para vocês uma história verídica. Essa história é a história sobre um urso. Fizeram uma reportagem sobre a vida dele e logo no começo da sua vida ele foi pego por uma equipe de um circo. Esse circo pegou o urso e ele passou a maior parte da vida dele vivendo em uma jaula. Nessa jaula ele não tinha água, ele bebia uma água suja, ele comia resto de comida do lixo, ele era muito maltratado. E nessa jaula ele só tinha 3 metros para frente e 3 metros para trás. Então, todos os dias, quando aquele urso acordava, ele andava 3 metros para frente e 3 metros para trás. Parecia uma marcha que ele ficava repetindo, 3 metros para frente e 3 metros para trás. E aí, um dia, esse urso ele foi resgatado, ele passou a morar em um zoológico local. E quando ele foi morar nesse zoológico, ele tinha um espaço verde enorme, ele tinha fontes de água para brincar, para beber, ele tinha outros ursos para fazer companhia. E os funcionários do zoológico que resgataram ele, quando chegou lá e colocou ele lá na jaula e abriu o portão da jaula, o urso fez uma coisa que ninguém esperava que ele fizesse. Ele ficou lá parado no mesmo lugar. Ele não se moveu de dentro da jaula. Aí os funcionários, para ajudar ele, começaram a empurrar ele para fora da jaula, começaram a colocar ele para fora. E quando o urso ele saiu da jaula, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ele fez exatamente o que ele fazia antes. Ele começou a andar 3 metros para frente, 3 metros para trás, 3 metros para frente, 3 metros para trás. Os funcionários eles entenderam que o problema daquele urso não era a jaula que o prendia, mas era a sua mentalidade. Eles entenderam que as barras não eram mentais. As barras não eram de metal, elas eram mentais. Por mais que ele tivesse toda a liberdade do mundo, por mais que ele tivesse espaço para viver, para brincar, ele não conseguia, porque a mentalidade dele ainda estava presa. E isso é muitas vezes o que acontece com a gente. Deus, ele nos dá esse espaço de liberdade, ele proporciona toda a liberdade que a gente precisa, mas a gente continua repetindo comportamentos doentios de quando a gente ainda era cativo, de quando a gente ainda era prisioneiro. Eu vim falar hoje sobre autossabotagem. O que é autossabotagem? É você fazer igual aquele urso. Você ter toda a liberdade do mundo para escolher o que Deus quer para a sua vida, mas ainda assim você faz as escolhas erradas. Você faz aquilo que Deus está dizendo para você não fazer. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Amém? Amém ou não amém? O pastor Geraldo não está aqui, mas tenho que representar ele. Amém ou não amém? Então, Eclesiastes 7 diz assim: tudo que aprendi... versículo 29, me perdoa. Tudo que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Quem recebeu aí? Diz amém.
Se você não disse amém, você só está fingindo para o irmão do seu lado não perceber que você é meio complicado às vezes, viu? Mas é bom você receber aí na sua vida, porque todo mundo é assim, todo mundo tem seus processos, suas fases, e é normal. Mas a gente precisa entender que Deus quer que a gente tenha uma vida simples, uma vida de plenitude nele, e parar de ficar complicando as coisas. As maiores batalhas que a gente vai travar na nossa vida são as batalhas internas. São as batalhas que a gente vai travar com a gente mesmo. Não é o que fulano fez com a gente, não é o que o diabo fez com a gente, mas é o que nós mesmos fazemos com a gente. Deus, ele fez tudo certo, mas a gente insiste em complicar algumas coisas que eram para ser simples. E hoje eu vim aqui falar sobre isso. Eu vou falar 3 atitudes que você pode estar cometendo na sua vida, que na verdade são simplesmente autossabotagem. Ou seja, na verdade você só está complicando tudo. Em primeiro lugar, a primeira atitude da autossabotagem é o que você não deveria pensar, mas você pensa. Nesse tópico eu queria falar sobre pensar o pior de si mesmo. O grande problema da nossa vida é uma autoimagem destruída. Nós pensamos o pior da gente. Sempre a gente se considera pior. A gente acha que os outros podem até estar fazendo a coisa certa, mas nós somos os que estamos sempre fazendo errado. Amar a si mesmo é uma questão de livre-arbítrio também. Deus já depositou todo o amor dele em nós, mas a gente precisa escolher se amar e viver de acordo com o que ele pensa sobre a gente, não com o que a gente pensa. A gente tem que se perguntar assim, quantas bênçãos a gente tem perdido por se sentir indigno? Talvez você se sente tão não merecedor, você pensa, ai, eu não presto, eu nem mereço isso. Nem era para eu estar recebendo isso de Deus. A gente se sente indigno num nível que a gente acha que não merece nem o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. E mesmo assim, todos os dias Deus está depositando isso sobre a nossa vida. Por quê? Porque não é sobre nós. Não é sobre nós, sobre o nosso mérito, sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer em nós e é sobre o que Ele pensa de nós. Amém? Jesus sabia que o amor próprio seria um problema tão grande que Ele não só sugeriu que a gente amasse a si mesmo. Ele fez uma ordem. Ele ordenou que a gente se amasse. Ele sabia que muitas coisas na nossa vida iam depender da nossa visão sobre nós. Qual a sua visão sobre você hoje? O que você tem pensado a respeito de si mesmo? O objetivo não é simplesmente ter uma autoestima elevada. Não é só isso. É sobre ter a estima de Deus a nosso respeito. É pensar o que Ele pensa sobre nós. É muito diferente quando vem de mérito, de trabalho, mas é completamente novo quando é algo que Deus depositou sobre a gente. Eu li uma história, um artigo sobre um cavalo muito famoso nos Estados Unidos, daqueles que ganham corridas de cavalo, e ele tinha assim, ele era o maior vencedor, hoje atualmente ele ainda é o maior vencedor de corridas dos Estados Unidos, esse cavalo. Ele é muito forte, muito rápido, e todos os filhotes dele, todos os cavalos que vinham dele, também eram incrivelmente rápidos e igualmente vencedores. Todos os cavalos saíam dele assim. Então, era muito caro para ele acasalar. Custava $300 mil só para ele acasalar e ter um filhote. Ele nem era o cavalo mais caro da história. Teve um cavalo antes dele, que se chamava Stormy, que para ele acasalar custava $500 mil. Era $500 mil só para o cavalo cruzar lá e você pegar o filhote. E eu imagino que, tipo assim, quando o cavalo nascia e tal, os donos olhavam, ele todo peguento, cheio de sangue, não conseguia nem ficar em pé direito. E você pode até se perguntar, acho que nessa hora ele deve ter pensado assim, meu Deus, era para eu ter gastado meus dólares em outra coisa. Mas não era isso que acontecia. Os donos olhavam aquele cavalo novinho e pensavam assim, valeu a pena ter investido cada dólar. Por quê?
Aquele cavalo, ele ainda não tinha ganhado nenhuma corrida, ele não tinha recebido nenhum título, ele não tinha nenhum mérito próprio, mas ele vinha de uma linhagem de vencedores. Era impossível ele não vencer também. Ele tinha nascido para aquilo, ele era destinado a vencer. Tudo que ele precisava para vencer já estava nele, ainda que ele não tivesse feito nada. E da mesma forma é com a gente. Nós somos da linhagem de Jesus. Nós somos destinados a vencer. Talvez você não esteja no lugar onde você deseja estar. Talvez você não seja quem você quer ser. Talvez você não esteja vivendo o que você sonhou um dia. Mesmo assim, você é destinado a vencer. Se você acreditar no que Deus diz ao seu respeito. Se você não desistir e se você não se sabotar. Se você não for o seu pior inimigo. Amém? Então, a vida da gente é como se fosse um guarda-roupa. Sabe todas as roupas que você viu ontem no Black Friday, mas você não comprou nenhuma porque você não tinha dinheiro nem para a promoção do Burger King. E graças a Deus você não enfrentou aquela fila. Aliás, teve alguém aqui que estava na fila do Burger King ontem? Alice, levante a mão que eu sei que você estava. Então, a vida da gente é um guarda-roupa. E está cheio de roupas novas, roupas velhas. Esse guarda-roupa é espiritual. E Deus colocou as melhores roupas para a gente, mas tem umas roupas que a gente é apegado nelas. A roupa não dá mais, a roupa já manchou de água sanitária, a roupa não está legal, mas você não dá, você não joga fora, você fica com aquela roupa. Aí o que é que acontece? Todo dia de manhã, quando você acorda, você diz assim: ai, tenho todas essas roupas lindas, mas eu vou vestir essa daqui. Porque eu fico tão bem vestida de depreciação, eu fico tão bem vestida de crítica, eu fico tão bem me criticando, me julgando, me condenando. Então eu vou vestir essa roupa porque ela combina muito com tudo que eu penso sobre o meu passado, com tudo que eu não superei. E você fica todos os dias se lembrando de todas as coisas que você fez, desde quando você tinha 5 anos de idade, porque você não consegue se desprender do seu passado. Você não consegue se desprender do seu velho homem. Deus te trouxe aqui para te convidar a pensar algo novo a seu respeito. Se você nunca pensou isso antes, se você nunca pensou que você podia, que você era capaz, que você tinha dons, que você tinha talentos, que Deus te fez para vencer, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que você é tudo isso. Mas você não vai viver tudo isso se você continuar se auto-sabotando. Amém? Tem outra história para contar. E essa também é de verdade. Tem um homem que ele servia no ministério muito famoso e muito grande há muitos anos. E esse homem, ele simplesmente tinha um sonho de ter um carro muito caro. Esse carro muito caro e tal era o sonho dele, mas ele nunca poderia comprar aquele carro, só se alguém desse de presente para ele. Aí uma equipe de empresários se juntou e deu de presente para ele o carro. O carro valia $60 mil e ele ficou muito feliz, mas depois de um tempo ele perguntou assim: olha, vocês vão ficar chateados se eu vender o carro? Aí os empresários disseram: mas por que você quer vender o carro e tal? Eles não entenderam. Aí o homem respondeu assim: eu sei que eu não deveria, mas eu não me sinto digno de dirigir esse carro. Às vezes Deus quer dar coisas grandes a gente, mas a gente não se sente digno o suficiente para receber. A gente não se sente digno nem para ser abençoado pelo nosso Pai, nem para ser abençoado pelo nosso Criador. E Ele não está te cobrando nada para te dar aquilo. Ele só está dizendo: olha, eu tenho favor para te dar, eu tenho graça para te dar, eu tenho amor para te dar. Você só precisa receber. Mas a gente não acredita que é digno, a gente não acredita que merece. Esse é o nosso nível de autossabotagem algumas vezes. Algumas pessoas, elas se condenam tanto que ainda que Deus as abençoasse de forma maravilhosa, de uma forma assim bem grande mesmo, a pessoa ia dar um jeito de se desfazer daquilo, porque ela ia pensar: mas o que as pessoas vão pensar sobre mim, vão dizer sobre mim? Mas eu realmente mereço isso? Eu realmente devia estar ganhando todas essas coisas? A gente sempre vai tentar arranjar uma desculpa para não merecer aquilo que Deus quer nos dar quando nós pensamos errado sobre nós mesmos. Hoje você precisa escolher pensar o que Deus pensa a seu respeito. Amém? Em segundo lugar, a segunda atitude de autossabotagem é:
o que você não deveria ouvir, mas ouve. Então, existem algumas pessoas na nossa vida que elas só vão estar ali com o papel de nos criticar, de nos acusar, de nos condenar. Elas vão estar ali com o papel de botar a gente para baixo. E o problema não é esse, porque essas pessoas vão sempre existir. O problema é que a gente escolhe continuar ouvindo essas pessoas. Eu sei que às vezes é inevitável, talvez é uma pessoa dentro da sua casa que infelizmente cumpre esse papel. Mas eu quero te dizer que se você tem essa opção, você precisa se afastar o mais rápido possível e parar de ouvir o que você não deveria ouvir, porque esse é um grande sintoma de autossabotagem. O seu destino, ele está conectado a algumas pessoas, mas ele não depende de pessoas, ele depende de Deus. Se você entender isso, você vai conseguir ter autoestima suficiente para se afastar desse tipo de gente na sua vida. Deus às vezes está querendo colocar as pessoas certas do seu lado, mas você não se livra das pessoas erradas. Você continua lá, você insiste naquela pessoa. E eu não estou falando uma pessoa que você cuida hoje, que você discipula. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre amizades, estou falando sobre convivência. Estou falando sobre pessoas que tinham o papel de te incentivar, mas não te incentivam. E assim, quem for seu amigo de verdade, ele vai falar para você o que você precisa ouvir, mas ele vai falar para você da maneira certa. Isso também não é uma desculpa para você se afastar de todo mundo que diz a verdade para você, porque senão você só vai viver quem fica ali babando, quem fica ali mimando, e desse jeito você nunca vai crescer. Mas você precisa entender que algumas pessoas, elas não falam para que você cresça, elas falam para te deixar lá afundado. E é isso que você tem que identificar, é para esse tipo de gente que você tem que se afastar. Amém? Um bom pastor, quando alguém quer sair da igreja dele, ele simplesmente diz assim: amém, pode ir na paz, e mostra a porta de saída. Por quê? Porque se aquela pessoa fica lá, mas ela não acredita, ela só critica a visão da igreja, ela não investe em nada, ela nunca faz parte mesmo daquilo, na verdade, ela já está fazendo o papel de alguém que está fora da igreja. E assim, a gente precisa entender que quanto mais rápido uma pessoa que não acredita na gente saia da nossa vida, é melhor para ela e é melhor para a gente. Só que o problema é que a gente fica apegado, a gente fica dependente de algumas pessoas. Deus quer tirar as muletas de você. Deus quer que você aprenda a caminhar, para depois você aprender a correr, para você seguir para o seu destino, ao invés de você ficar sempre dependendo de alguém, e pior, dependendo de alguém que só te bota para baixo. Se você conseguiu lembrar de alguém com essas coisas que eu falei, eu peço que você ore, que você não fale nada para essa pessoa, não precisa chegar para ela e dizer: tá vendo? Aquela menina pregou lá, tu faz tudo isso aqui comigo. Não precisa fazer nada disso. Eu só queria que realmente você fizesse uma análise da sua vida, porque as pessoas que você anda hoje te mostram aonde você vai chegar amanhã. E eu não estou falando de cargos, eu não estou falando de títulos, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que o coração dessa pessoa que está do seu lado, você consegue extrair algo de bom dela, você consegue entregar, oferecer algo de bom para ela. Se você conseguir, esse é um relacionamento que você tem que preservar. Mas se você não conseguir, você precisa decidir se afastar. Amém? Tem algumas pessoas que elas estão com a gente, mas elas não são por a gente. Elas estão com a gente se a gente for perfeito, se a gente entregar tudo que elas querem, se a gente continuar fazendo aquilo que a gente fazia. Mas a partir do momento que a gente erra, que a gente faz um vacilo, que a gente, sei lá, muda por algum motivo, aquela pessoa, ela simplesmente começa a te tratar mal, ela não te entende, ela não te dá espaço. Isso é um relacionamento tóxico. E você precisa fazer um detox na sua vida. Não um detox de suco verde. Você precisa fazer um detox de verdade, de gente que não presta, que você é crente, mas você não é besta, amém? Você não nasceu para ser besta, você é inteligente. Então você não pode ficar dependente desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa não te dá espaço para cometer erros, não te dá espaço para crescer. E na verdade tem até inveja quando você cresce. O que é pior ainda. Você não pode perder tempo tentando ganhar o coração de quem te menospreza. Você tem que ganhar o coração de quem sempre esteve lá do seu lado.
quem sempre esteve com você, te ajudou, acreditou em você, esse tipo de pessoa, você tem que estar junto. No final da sua vida, você não vai prestar contas para nenhum dos seus críticos, mas você vai prestar contas para Deus. E o que é que você vai dizer para Deus quando Ele te perguntar: o que foi que você fez com o que eu te dei? O que foi que você fez com aquilo que eu sonhei para você? Aí você vai dizer assim: Deus, eu até queria fazer, mas fulana não parava de falar de mim, então eu parei, né? Assim também não dava. Você precisa se responsabilizar pela sua própria vida hoje. Essa também não é uma desculpa para você se fechar e parar de investir em relacionamentos. Você precisa perdoar aquela pessoa, deixar ela ir e se preparar para receber algo novo de Deus. Não é para você ficar carrancudo, para você ficar magoado. Não. A pessoa, ela tem o livre-arbítrio dela, assim como você tem o seu. Enquanto você decidir ficar junto dela, ela decidir ficar junto de você, você vai continuar sendo magoado. Mas você não pode se responsabilizar pelo que ela faz. Se ela faz isso, se é uma coisa que te machuca, que te bota para baixo, você que precisa decidir se afastar, perdoar e seguir em frente. Amém? Em terceiro lugar, a terceira autossabotagem é o que você não deveria fazer, mas faz. Queria que vocês abrissem a Bíblia de novo em Romanos 7, versículo 19. Amém? Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Ler uma coisa dessa e saber que foi o apóstolo Paulo que escreveu, chega a dar um alívio na gente, né? Porque se ele escrever um negócio desse, tá tudo sob controle. A gente consegue entender o quanto Deus, Ele nos compreende. Ele não aponta o dedo pra gente, Ele diz: filho, eu te entendo, eu sei que você está tentando, mas às vezes você escolhe as coisas erradas e até nesse momento eu entendo você. Uma das grandes chaves para o sucesso, para ser quem você sonhou na sua vida, é a disciplina. A disciplina vai te fazer chegar onde a autossabotagem quer te tirar. É isso que você precisa focar na sua vida. A autossabotagem é o contrário da disciplina. E a disciplina, ela é a porta para a liberdade. E às vezes a pessoa pensa que ser disciplinado, na verdade, quando você é disciplinado, você está se privando de algumas coisas, mas é o que você precisa fazer se você quer chegar onde você quer. A disciplina é como uma amiga, ela te ajuda a ser quem você diz que quer ser. A disciplina te ajuda a chegar onde você diz que quer chegar. A disciplina te ajuda a ter o que você diz que quer ter. Se você não escolher a disciplina, você vai estar todos os dias acordando e se afundando em um buraco. Deus sempre Ele nos dá opções, mas Ele escolheu também nos dar o livre-arbítrio. No final, a escolha é nossa. Nós podemos seguir o caminho da nossa vontade ou nós podemos seguir o que a gente sabe que é certo. Tem coisa na sua vida que você está fazendo, mas que você sabe que não é certo. E não sou eu que estou aqui para te convencer. É o Espírito Santo que vai te convencer de qualquer coisa. Eu estou aqui só para te lembrar dessas verdades. Te lembrar do que Deus disse sobre isso que tem acontecido na sua vida. Porque, realmente, às vezes o nosso pior inimigo somos nós mesmos. O diabo não precisa nem se preocupar em fazer alguma coisa. O diabo não precisa acusar a gente, não precisa colocar uma armadilha. O diabo não precisa fazer nada, porque a gente está fazendo todo o trabalho. E depois as consequências vêm e a gente fica assim, mas como foi que isso aconteceu? Então, um dos motivos para que isso pode estar acontecendo na sua vida é a autossabotagem. É porque você está fazendo o que, na verdade, você não deveria fazer. E para piorar, você sabe disso. Exercer o domínio próprio é a forma mais linda de liberdade. É Deus dizendo assim: filho, eu te amo tanto que eu confio em você para você escolher o certo, para você escolher a mim. É isso que Deus faz com a gente. E eu queria que hoje vocês realmente entendessem isso. Que não é sobre você, mas que mesmo nas nossas fraquezas, mesmo quando a gente se sente realmente sem forças para fazer aquilo que Deus está pedindo a gente para fazer, tá tudo bem.
Se Ele te pediu para fazer uma coisa, Ele vai te dar a força necessária para você conseguir fazer aquilo. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você ache que as circunstâncias não estão a seu favor, Deus sempre vai te dar a capacidade necessária. Ele já depositou em você tudo que você precisa para a sua corrida. Muitas pessoas, elas têm a habilidade, porque Deus depositou dons e talentos em todo mundo. Elas têm a habilidade, mas elas não têm a capacidade de permanecer com o caráter correto. Por isso, elas não chegam no destino delas. Elas têm a habilidade, elas têm o dom, mas elas não conseguem ser disciplinadas o suficiente para permanecer. Então, elas ficam se auto-sabotando e não vivem o que Deus sonhou para elas. O inimigo, ele sempre vai tentar nos destruir. E a forma mais sutil que ele tem de fazer isso é nos influenciando a fazer as escolhas erradas. Eu acho que todo mundo percebe quando está dando pequenos passos para fazer uma escolha errada no final. Talvez é uma conversa que você começa, talvez é um lugar que você vai, que você sabe que não deveria ir, talvez é uma atitude que você toma, é uma resposta que você dá. São pequenos passos, são coisas sutis, mas que acabam te levando para um caminho que pode ser que não tenha volta. É impressionante a diferença entre uma criança disciplinada e uma criança que não é disciplinada. Se você cuida de crianças, você sabe disso. Se você tem um irmão, se você faz parte do Decolar, do Connect Kids, você sabe como é. Tem criança que ela é disciplinada dentro de casa, então ela é obediente. A pessoa só precisa falar uma vez, ela vai lá e faz. Mas tem criança que não é. E minha amiga Elô, que é professora, ela não pode negar. Às vezes ela precisa dar uma disciplinada, porque os pirra estão doidos. Tá tudo manifestado assim, ó, dentro da sala. Aí o que é que ela tem que fazer? Tem que botar a moral. Tem que botar a moral. O problema é que às vezes a gente fica igual criança indisciplinada. A gente já ouviu várias vezes. E Deus está dizendo assim, você quer que eu chame alguém para ter que botar uma moral? Ou você pode simplesmente fazer o que eu pedi para você fazer? É só você obedecer, que vai dar tudo certo, tudo vai fluir na sua vida. E principalmente, assim, na ignorância nós somos perdoados. Mas eu estou falando sobre coisas que você já sabe, que você tem que fazer, e você não faz. Eu vou falar sobre algumas coisas que provavelmente você vai se identificar. Comportamentos doentios que muita gente faz e que isso acaba sendo um motivo de autossabotagem. Dizer sim para tudo. Tem gente que tem dificuldade de dizer não. Às vezes você nem quer ir para o lugar, você nem quer fazer aquele negócio. Você nem quer, sabe, você não está afim, mas você não tem coragem de dizer não. Você não tem coragem, então você fica sempre dizendo sim. Você se cansa, você se desdobra, você faz tudo, mas você não consegue dizer não. Então, outro comportamento que te faz fazer o que você não deveria fazer, nunca descansar. Esse é outro comportamento doentio. E eu estou falando primeiro para mim, meus amigos estão aqui para provar que eu também tenho dificuldade em relação a isso. A descansar, a parar. Nem que seja cochilar 1 hora no sábado. E nunca descansar é uma das coisas que mais vai te trazer problemas. Talvez você está sendo o mais mal-humorado possível, você está sem paciência, você está esgotado. Mas tudo isso não é porque as coisas estão mal na sua vida, é só porque você está cansado, você precisa parar e descansar. Eu sei que você pode dizer assim para mim, mas é porque eu trabalho, eu não tenho folga, eu faço isso, meu trabalho exige muito de mim e tal. Beleza, tudo bem, eu sei como é. Mas naquele tempo que você tem, que você poderia descansar, o que é que você tem feito? Será que você está arranjando mais coisa para fazer porque você pensa que o seu valor está nas coisas que você faz e não em quem você é? Talvez você esteja preso nesse ciclo do desempenho. Você acha que o que você faz determina o seu valor. Então, por isso, você não para de fazer, porque você quer se sentir amado. Você quer que as pessoas gostem de você. Você quer que seu chefe lhe dê um parabéns no final do dia. E eu só queria te dizer que não vale a pena. Você precisa parar e descansar.
Outra coisa que a gente às vezes faz, só às vezes, procrastinar. Procrastinar é deixar para depois o que você precisa fazer agora. E quando a gente quer procrastinar, qualquer desculpa serve. O Wesley não está aqui, mas a gente sempre fala sobre isso. A gente trabalha junto. Cadê? Acabou de chegar, ó. Tá vendo? Todo mundo olhando para ele passar vergonha logo ali, ó. Então, a gente trabalha junto e a gente fala muito sobre procrastinação. Porque o Wesley é um dos é um dos reis da procrastinação. Mas ele está melhorando também. E é incrível como a gente arranja desculpa para procrastinar. Por exemplo, tem um projeto muito grande, uma coisa muito grande para você fazer. Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega no seu trabalho? Vai arrumar sua mesa. Você diz, eu estou precisando tanto arrumar essa mesa. Eita, acho que eu vou lanchar primeiro. Porque com fome ninguém trabalha, então eu vou primeiro lanchar. Daqui a pouco você vai ver uma coisa no Instagram, você conversa com alguém, começa a falar para a pessoa, mulher, eu tô cheia de coisa para fazer aqui hoje. Não sei não como é que eu vou conseguir fazer tudo, mas você tá lá no WhatsApp e não começou ainda a fazer o negócio. Então, procrastinação é isso. É a gente se auto-sabotando, deixando para amanhã uma coisa que a gente precisa fazer agora. Aí, como a gente deixou para amanhã, quando chega o amanhã, a gente fica assim, ó, no último minuto, na emoção, como diz minha amiga Luaninha, na emoção, ó, aqui, para fazer tudo para dar certo. Um negócio que você tinha uma semana para fazer, você faz em um dia só. E no final ainda fica orando, Deus, por favor, que dê tudo certo, porque se der alguma coisa errada, não tem mais tempo nem para corrigir. Então, às vezes a gente procrastina porque a gente acha que é uma tarefa muito simples, então a gente pode deixar para depois. Às vezes a gente acha que é muito difícil, então a gente acha que não vai conseguir, então a gente deixa para depois. Às vezes a gente tem medo de errar, a gente não aceita que nós somos permissíveis ao erro. Pode errar, tá tudo bem se a gente errar, beleza? Tá tudo bem, se acontecer alguma coisa de errado, você cair, tudo bem, porque você vai conseguir levantar depois, porque a vida é isso. Nem sempre as coisas vão sair perfeitas, nem sempre vai dar tudo certo, mas tá tudo bem, porque a gente não vai desistir. A gente vai parar de se auto-sabotar, a gente vai vencer a procrastinação e a gente vai conseguir, amém? E em último lugar, a quarta coisa que eu tenho certeza que ninguém passa aqui, só eu que já passei por isso algumas vezes na minha vida, é falar tudo que vem na cabeça. Minha gente, a pior coisa que você pode fazer é falar sem pensar antes. Então eu estou aqui para lhe dizer, pare de se auto-sabotar, porque você está passando vergonha porque quer. Você está perguntando àquela pessoa do namorado dela que já acabou, mas você não parou para pensar antes se ele estava realmente namorando com ela ainda. Pare de passar vergonha na sua vida, porque eu sou filha do meu pai, não sei se vocês conhecem meu pai, e eu sou pós-graduada em passação de vergonha. Tem umas vergonhas na vida que a gente que escolhe passar. Então eu estou dizendo para vocês, uma autossabotagem é falar antes de pensar. A gente precisa escolher disciplinar a própria língua. Não é só porque deu vontade de você falar que você tem que falar. Você tem que ser disciplinado na sua mente, na sua língua, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, em tudo o que você faz. Amém? Para concluir, eu queria que vocês ficassem em pé, por favor. Eu sei que eu falei várias coisas aqui e talvez não foram muito confortáveis para você ouvir. Talvez agora você está pensando assim, beleza, ela veio então para dizer tudo que eu estou fazendo de errado e é isso. Ela ainda espera que eu saia daqui e mude alguma coisa na minha vida. Então, eu estou aqui para dizer que você não precisa se consertar para ter Deus. Você precisa de Deus para se consertar. Se você quer realmente ter uma nova vida com Deus, um novo nível de relacionamento, se você quer parar de se sabotar para chegar no seu destino, você precisa escolher isso que eu falei. Você precisa de Jesus para conseguir chegar lá. Talvez você está se auto-sabotando porque você tenta fazer tudo sozinho sempre. E é muito exaustivo fazer tudo sozinho. É muito cansativo. É bem melhor depender de Deus. É bem melhor depender dele até para essas coisas que a gente faz com a gente mesmo. No final das contas, a escolha vai ser sua.
Mas eu quero te dizer que Deus não espera que você tome nenhuma dessas decisões sozinho. Deus quer que você peça a ajuda dele. Às vezes a gente só pede a ajuda de Deus para as coisas grandes. Deus, eu queria um emprego. E Deus está dizendo assim, mas e as coisas pequenas? Deus, eu li num livro uma coisa muito interessante. Uma mulher, quem a mulher vai me entender, ela estava tentando fazer babyliss no cabelo. É assim, deixar o cabelo enrolado. E tinha um fio que ela não conseguia. Ela fazia várias vezes, já tinha terminado o cabelo todo, mas ela não conseguia fazer esse fio. Aí ela sentiu que Deus estava querendo que ela pedisse ajuda, porque ela tinha esse problema também de autossuficiência, de querer resolver tudo sozinha, de independência. E aí aquela mulher disse assim, tá bom, Deus, será que o Senhor pode, por favor, se levantar do seu trono e me ajudar aqui a enrolar o meu cabelo? Quando ela pegou a maquininha que ela enrolou de novo, o cachinho ficou lá. Às vezes Deus está querendo que você peça ajuda para Ele nas coisas mais simples, nas coisas que você acha que você consegue resolver sozinho, mas na verdade você não consegue. Deus está querendo que você peça ajuda para Ele. Deus, o que é que eu como hoje no café da manhã? Qual roupa eu boto hoje? Para qual matéria eu estudo hoje? Aonde eu coloco o meu currículo? Deus quer que você peça ajuda para Ele nas mínimas coisas. Pego esse ônibus ou pego outro? Deus não espera que você faça nada sozinho. Ele quer te ajudar a decidir. Ele quer te aperfeiçoar. Então, se você recebe essa palavra essa noite, se você está disposto a sair daqui com uma verdadeira mudança de vida, eu não vim aqui para falar algumas palavras e para você sair por aquela porta, você fazer as mesmas coisas que você estava fazendo, até porque você sabe onde essas coisas têm te levado. E até se você está crescendo, Deus tem um nível ainda maior de crescimento, se você escolher cumprir essas coisas. Então eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. E a gente vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque em todos os momentos o Senhor está conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos hoje selar contigo um comprometimento de verdade. Não algo emocional, mas algo racional. Nós queremos fazer uma escolha. Nós queremos pensar o que o Senhor pensa sobre nós. Nós queremos ouvir as pessoas certas para a nossa vida. Nós queremos fazer o que o Senhor quiser que a gente faça, porque a gente quer ser tudo o que o Senhor sonhou. Pai, em nome de Jesus, eu destruo agora todo espírito de autocondenação. Em nome de Jesus, todo espírito de autocrítica, todo espírito de autossabotagem, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro corações livres em Ti, livres para viver a Tua vontade, livres para decidir da forma certa, livres para chegar